Testemunho CCB. O sonho do pastor que uniu a igreja, quando Deus restaurou o que estava quebrado. O chamado na madrugada, um sonho que abalou o coração do pastor. Era uma noite fria de junho em São Paulo, quando o pastor Elias Rodrigues, líder da Congregação Cristã no Brasil, CCB, no bairro de Vila Maria, foi despertado por um sonho tão vivo que lhe tirou o sono. O relógio marcava 3h17 quando ele sentou na cama, suando frio, com as mãos trêmulas. Sua esposa, irmã Marta, acordou assustada ao vê-lo tão perturbado. Elias, o que foi? Você está pálido. Ela sussurrou, acendendo a luz do abajur. O pastor levou as mãos ao rosto, respirando fundo antes de responder. Marta, eu sonhei com a igreja. Não era um sonho comum. Era como se Deus estivesse me mostrando algo que eu não tinha visto. Ela se sentou na cama, cobrindo os ombros com o cobertor, enquanto o pastor começava a relatar, com voz entrecortada, o que havia visto. Estava numa grande assembleia, mas não era a nossa. Era como se todas as CCBS da região estivessem juntas, Vila Maria, Tucuruvi, Santana, até a Matriz da Moca. E no meio do culto, o Espírito Santo desceu de uma forma que eu nunca vi. Os irmãos se abraçavam, choravam, pediam perdão uns aos outros. Era como se Deus estivesse costurando de novo o que estava rasgado. Marta ouviu em silêncio, mas seu coração batia forte. Ela conhecia o marido há 25 anos e sabia quando Deus falava com ele de maneira sobrenatural. E o que você acha que isso significa? Ela perguntou, segurando sua mão. O pastor olhou para o teto como se buscasse palavras no céu. Acho que Deus está nos chamando para uma união verdadeira. Não só de palavras, mas de coração. Há anos que vejo divisões sutis e ciúmes entre obreiros, irmãos que não se falam, famílias que se afastaram por mal-entendidos. E agora Deus está dizendo, chega. É hora de restaurar. O peso da responsabilidade, um líder entre a fé e o medo. Nos dias seguintes, o sonho não saía da mente do pastor Elias. Ele tentava se concentrar nos afazeres da igreja, as visitas aos doentes, os cultos de doutrina, as reuniões com os diáconos. Bote a visão o perseguia como um fogo que não se apaga. Uma tarde, enquanto organizava os hinos para o culto dominical, o irmão João, um dos diáconos mais antigos, entrou em seu gabinete sem bater. Pastor, o senhor está bem? Ando percebendo que algo o incomoda. João era direto, um homem de poucas palavras, mas de grande discernimento. Elias suspirou, fechando a Bíblia sobre a mesa. Irmão João, Deus me mostrou algo que me deixou sem paz. Um sonho, sobre a união da igreja. João cruzou os braços, ouvindo com atenção. União? Entre nós e as outras congregações? Não só isso. Entre nós mesmos. Quantos irmãos aqui dentro estão magoados? Quantos saíram por causa de fofocas, de orgulho, de coisas que poderiam ser resolvidas com humildade? O diácono baixou a cabeça, como se lembrasse de casos específicos. O senhor está falando dos irmãos Silva e Oliveira? Daquela briga feia no ano passado? Eles são só um exemplo. Tem a irmã Clara, que parou de vir porque se sentiu julgada. Tem o jovem Davi, que se afastou porque ninguém o apoiou quando ele precisou. Tem os obreiros que competem entre si em vez de se ajudarem. João se sentou, passando a mão no rosto cansado. Pastor, o senhor sabe que mudar isso não será fácil. Há feridas antigas, orgulho, pessoas que não querem ceder. Eu sei. Mas se Deus está nos chamando, Ele vai nos dar força. Precisamos começar por nós. Se a liderança não se humilhar, como vamos pedir isso dos irmãos? O culto que mudou tudo, quando o Espírito Santo tomou o controle. O domingo seguinte chegou, e o pastor Elias subiu ao púlpito com um peso no peito. O templo estava cheio, irmãos de todas as idades, desde os ancianos até as crianças da escola dominical. Mas ele sabia que por trás dos sorrisos havia corações partidos. Depois dos hinos e da leitura bíblica, ele fez algo que ninguém esperava. Irmãos, hoje não vou pregar como de costume. Deus me deu uma palavra e preciso compartilhar com vocês. Um murmúrio percorreu a congregação. O pastor nunca havia interrompido a ordem do culto dessa forma. Há algumas noites, Deus me mostrou em sonho que esta igreja precisa de restauração. Não nas paredes, não nos bancos, mas nos corações. Há irmãos aqui que não se falam há anos. Há famílias divididas por palavras duras. Há obreiros que trabalham como rivais, em vez de servos do mesmo Senhor. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o vento batendo nas janelas. Hoje não sairemos daqui sem que haja reconciliação. Se você tem algo contra alguém, levante-se agora, vá até essa pessoa e peça perdão. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Por um momento ninguém se mexeu.
Então, no fundo do templo, uma senhora idosa, Dona Maria, conhecida por seu temperamento forte, se levantou com dificuldade, apoiada em sua bengala. Com lágrimas nos olhos, ela caminhou até a frente, onde a irmã Ana, sua ex-melhor amiga, estava sentada. Ana, eu sinto muito. Aquilo que eu falei sobre seu filho há 2 anos foi cruel. Me perdoa. Sua voz tremia. Ana se levantou, chocada, e as duas se abraçaram chorando. Foi como se uma represa tivesse se rompido. De repente, o templo se encheu de movimento. O irmão Pedro, que havia brigado com o irmão Tiago por causa de uma decisão na diretoria, se aproximou e estendeu a mão. A irmã Raquel, que havia se afastado depois de um boato sobre sua vida pessoal, foi cercada por outras irmãs pedindo perdão. Até o jovem Lucas, que havia deixado de frequentar por se sentir ignorado, foi procurado pelo diácono Mateus, que lhe disse: Filho, nós falhamos com você. Volte para casa. O pastor Elias, de joelhos no altar, chorava sem parar. Não era um choro de tristeza, mas de alívio, como se uma carga de anos estivesse sendo tirada de seus ombros. O milagre da reconciliação, histórias que se entrelaçam. Os irmãos Silva e Oliveira, uma briga que durou uma década. Há 10 anos, seu Antônio Silva e seu Miguel Oliveira eram como irmãos. Trabalhavam juntos na construção civil, sentavam-se no mesmo banco na igreja e até faziam churrascos nas famílias. Até que em uma reunião de obreiros, uma discussão sobre a compra de um terreno para a igreja escalou para ofensas pessoais. Você sempre quer mandar em tudo, Miguel. Antônio gritou na época. E você é invejoso, Antônio. Nunca aceita que os outros progridam. Foi a resposta. De lá para cá, eles se evitavam. Se cruzavam na igreja, viravam o rosto. Suas famílias seguiram o exemplo. Mas naquele domingo, depois do apelo do pastor, seu Miguel se levantou, enxugando as lágrimas com as mãos calejadas de trabalho. Caminhou até seu Antônio, que estava no banco de trás, imóvel. Antônio, eu fui orgulhoso. Deixe isso para trás. A igreja não é nossa, é de Deus. E ele não quer essa divisão. Antônio olhou para ele por um longo momento. Então, com voz rouca, respondeu: Eu também fui teimoso, Miguel. Desculpa. Os dois se abraçaram, e os irmãos ao redor explodiram em aplausos e glórias a Deus. Na semana seguinte, suas famílias se reuniram para um jantar, pela primeira vez em uma década. 2. A irmã Clara, o julgamento que quase a afastou para sempre. Clara era uma das irmãs mais dedicadas da congregação. Cantava no coral, ensinava na escola dominical e visitava os enfermos. Até que depois de se divorciar, uma decisão dolorosa, mas necessária depois de anos de abuso, ela começou a sentir os olhares. Uma irmã separada não pode dar aula para as crianças. Ela deveria se arrepender em público. Isso é mancha para a igreja. Os comentários feitos em voz baixa nos corredores chegaram aos seus ouvidos. Ferida, ela parou de ir aos cultos. Por 2 anos só aparecia em datas especiais, sentando-se no fundo, saindo antes do fim. Mas naquele domingo, quando o pastor fez o apelo, a irmã Lúcia, uma das que mais a havia julgado, se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Clara, eu não tenho o direito de julgar sua vida. Deus conhece seu coração. Eu peço perdão por ter sido dura com você. Clara não conseguiu responder. Só abraçou Lúcia e chorou no seu ombro. Na semana seguinte, ela voltou ao coral. E, pela primeira vez em anos, sentiu que estava em casa. 3. O jovem Davi, o abandono que quase o levou para o mundo. Davi tinha 19 anos quando seu pai, um obreiro respeitado, faleceu repentinamente. Ele esperava que a igreja o amparasse, afinal, seu pai havia dado a vida por aquela congregação. Mas em vez de apoio, ouviu: Agora você tem que se virar, moço. Seu pai deixou dívidas e a igreja não pode ajudar. Você é novo demais para assumir o lugar dele. Desiludido, Davi começou a faltar. Depois, parou de ir, arrumei um emprego em uma oficina mecânica e passou a frequentar rodas de amigos que o levavam para festas e bebidas. Sua mãe, Dona Rosa, orava por ele todas as noites, mas o coração estava partido. Até que naquele domingo, o diácono Mateus, um dos que mais o havia ignorado, procurou-o depois do culto. Davi não estava presente, mas Mateus foi até a oficina onde ele trabalhava. Davi, eu vim pedir perdão. Nós falhamos com você. Seu pai era um homem de Deus, e você também é. A igreja precisa de você. Davi olhou para o diácono, sujo de graxa, com as mãos marcadas pelo trabalho. Por que agora, irmão Mateus? Por que só agora? Porque Deus abriu nossos olhos. Porque o pastor teve coragem de falar o que todos sabíamos, mas ninguém queria enfrentar. Davi não voltou imediatamente. Mas 3 semanas depois, ele apareceu no culto de jovens. E aos poucos, reconquistou sua fé. A união que transcendeu as paredes da igreja.
O que começou como um sonho do pastor Elias se tornou um movimento que ultrapassou os limites da CCB de Vila Maria. O encontro das congregações, quando os muros caíram. Uma noite após uma reunião de oração, o pastor Elias recebeu uma ligação do pastor Daniel, líder da CCB de Tucuruvi. Irmão Elias, ouvi falar do que aconteceu na sua igreja. O Espírito Santo tem me falado sobre a mesma coisa. Que tal marcarmos um culto conjunto? Elias não hesitou. É a vontade de Deus. Vamos fazer. No sábado seguinte, pela primeira vez em décadas, 2 congregações da CCB se reuniram no mesmo templo. Irmãos que nunca tinham se visto antes se abraçavam, compartilhavam testemunhos e oravam uns pelos outros. No final, o pastor Daniel subiu ao púlpito e disse: Hoje não somos mais Vila Maria ou Tucuruvi. Somos uma só igreja, um só corpo em Cristo. 2. A restauração das famílias. Não foram só os irmãos na fé que se reconciliaram. Casais separados voltaram a se falar. Pais e filhos que estavam distantes se reencontraram. Um dos casos mais emocionantes foi o de seu Jorge e seu filho, Marcelo. Há 5 anos, Marcelo havia saído de casa depois de uma briga feia com o pai, que não aceitava suas escolhas. Ele se mudou para outro estado, cortou contato e mergulhou em uma vida de rebeldia. Mas depois do culto de reconciliação, seu Jorge sentiu que não podia mais adiar. Pegou um ônibus e viajou 12 horas até a cidade onde Marcelo morava. Quando bateu na porta do apartamento do filho, não sabia o que encontraria. Marcelo abriu a porta surpreso. Pai, o que você está fazendo aqui? Seu Jorge, com os olhos cheios d'água, só conseguiu dizer: Filho, eu vim te pedir perdão. Eu fui duro, orgulhoso. Mas você é meu sangue e eu te amo. Marcelo, que havia jurado nunca mais chorar na frente do pai, se jogou em seus braços. Na semana seguinte, ele voltou para São Paulo não para morar com o pai, mas para recomeçar uma relação. Os frutos da obediência, uma igreja transformada. 6 meses depois daquele domingo histórico, a CCB de Vila Maria não era mais a mesma. Os cultos estavam mais cheios, não só de pessoas, mas de unção. O Espírito Santo se manifestava de forma poderosa com curas, libertações e batismos com o Espírito Santo. As famílias se fortaleceram, casais faziam retiros de casais, pais oravam com seus filhos, e os jovens se reuniam para estudar a Bíblia. A igreja cresceu em serviço, os irmãos começaram a visitar presídios, asilos e comunidades carentes. O amor que havia sido restaurado dentro do templo agora transbordava para fora. Outras congregações foram impactadas, pastores de outras regiões começaram a visitar Vila Maria para aprender como havia acontecido aquela transformação. Em uma noite de oração, o pastor Elias compartilhou com a igreja: Irmãos, Deus não nos chamou para sermos uma igreja perfeita, mas uma igreja unida. O inimigo sabe que quando estamos divididos, somos fracos. Mas quando estamos juntos, nenhuma força do inferno pode nos derrotar. E como se fosse um selo divino sobre aquelas palavras, naquela mesma noite, uma irmã que estava paralítica há 3 anos se levantou do cadeira de rodas e começou a andar, glorificando a Deus. O legado de um sonho, quando Deus escreve a história. Anos depois, quando o pastor Elias já estava idoso e a igreja havia se multiplicado, os jovens perguntavam: Pastor, como tudo isso começou? E ele, com os olhos brilhando, respondia: Começou com um sonho. Não um sonho meu, mas de Deus. Ele viu que nós não víamos, que a maior necessidade da igreja não era mais dinheiro, não era mais membros, não era mais prédios. Era amor, era união, era restauração. E então, com voz firme, ele repetia as palavras que havia ouvido naquela madrugada, há tantos anos. Filhos, amai-vos uns aos outros. Por isso, conhecereis que sois meus discípulos. Fim. Nota: este testemunho é uma representação fictícia baseada em princípios bíblicos de reconciliação e união na igreja. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. Que este relato inspire corações a buscarem a restauração que só Deus pode proporcionar. Glória a Deus! O despertar de uma nova era, quando o sonho se tornou realidade. O sol daquela manhã de domingo nasceu diferente. Não era apenas a luz dourada que banhava as ruas de terra batida do pequeno distrito onde a congregação cristã no Brasil se reunia. Era algo mais profundo, como se o próprio céu respirasse alívio depois de uma longa tempestade. O pastor Elias, ainda com os olhos úmidos das lágrimas que havia derramado na madrugada, chegou cedo à igreja. Não por obrigação, mas por uma urgência no espírito. Ele precisava orar daquele jeito, ajoelhado, com as mãos estendidas sobre o púlpito de madeira desgastada pelo tempo, como se quisesse abraçar cada banco, cada alma que ali se sentaria. Enquanto orava, as palavras do sonho ecoavam em sua mente: Filhos, amai-vos uns aos outros.
Por isso, conhecereis que sois meus discípulos. Mas não eram só palavras. Era uma ordem divina, um chamado à ação. E o pastor Elias sabia que se não obedecesse, a culpa seria sua. Não pela desobediência em si, mas por deixar que o povo de Deus continuasse dividido quando a solução estava tão clara. O primeiro passo, a confissão que quebrou o gelo. O culto começou como de costume. Os irmãos chegavam aos poucos, alguns cumprimentando com sorrisos tímidos, outros evitando olhares. O clima ainda era tenso, como se uma névoa invisível pairasse sobre a congregação. Mas quando o pastor Elias subiu ao púlpito, algo no ar mudou. Ele não começou com um hino nem com uma leitura bíblica. Em vez disso, abaixou a cabeça e com voz trêmula disse: Irmãos, hoje não vou pregar. Hoje vou confessar. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Até as crianças que brincavam nos fundos pararam para ouvir. Eu sonhei ontem à noite, continuou ele, engolindo em seco. Sonhei que estávamos todos aqui, mas não como irmãos. Estávamos como estranhos, cada um no seu canto, com o coração fechado. E o Senhor me perguntou: por que me chamais de pai se não amais uns aos outros? Alguém soluçou baixo. Era a irmã Maria, uma das mais antigas da igreja, que há anos não falava com a irmã Joana por causa de uma discussão sobre a organização de um almoço beneficente. Eu também tenho culpa, o admitiu o pastor, agora com lágrimas escorrendo. Quantas vezes ignorei uma ofensa entre vocês, achando que o tempo resolveria? Quantas vezes preguei sobre amor, mas não agi para que ele fosse real aqui dentro? Foi então que o irmão Pedro, um homem forte, de mãos calejadas pelo trabalho na roça, levantou-se. Seu rosto estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Pastor, eu também preciso pedir perdão, sua voz falhou. Há 3 anos, eu e o irmão Tiago brigamos por causa de um terreno. E desde então nem nos cumprimentamos. Mas ontem eu sonhei com a mesma coisa. Sonhei que estávamos de mãos dadas cantando, e o Senhor chorava de alegria. Um murmúrio percorreu a congregação. Outros começaram a se levantar, uns aos poucos, outros de repente, como se uma represa tivesse se rompido. Eu também, pastor, gritou a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos. Eu julguei a irmã Ana por causa do jeito que ela cria os filhos, e nunca mais falei com ela. Eu guardava rancor do irmão Lucas porque ele não me ajudou quando minha casa foi alagada. Confessou o irmão Mateus com a voz embargada. E assim, um a um, os corações começaram a se abrir. Não havia mais espaço para orgulho. Não havia mais desculpas. Só havia verdade nua e crua. Eles haviam falhado uns com os outros, e Deus não aguentava mais ver seu povo dividido. O abraço que mudou tudo. Foi a irmã Joana quem deu o primeiro passo. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou da irmã Maria e, sem dizer nada, a abraçou. Maria, surpresa, hesitou por um segundo, mas então retribuiu o abraço com força, como se nunca quisesse soltar. Me perdoa, irmã, sussurrou Joana. Eu fui orgulhosa. Valorizei mais a minha razão do que a nossa amizade. Eu também tenho culpa, respondeu Maria, chorando. Eu deveria ter vindo até você muito antes. Esse gesto foi como uma faísca. Em minutos, o salão da igreja se transformou em um mar de abraços, lágrimas e palavras de perdão. O irmão Tiago e o irmão Pedro se reconciliaram, prometendo resolver a questão do terreno com justiça. A irmã Clara pediu perdão à irmã Ana, e esta, por sua vez, confessou que também havia guardado mágoa. Até as crianças, vendo os adultos chorarem, começaram a se abraçar como se entendessem, mesmo sem palavras, que algo sagrado estava acontecendo. O pastor Elias, de pé no púlpito, observava tudo com os olhos cheios d'água. Não era tristeza. Era uma alegria tão profunda que doía. Ele viu o irmão Lucas, que sempre chegava atrasado e saía cedo, agora ajoelhado ao lado do irmão Mateus pedindo perdão. Viu a irmã Rita, que há meses não vinha à igreja por causa de fofocas, ser recebida com carinho pelas mesmas mulheres que antes a julgaram. E então, como se fosse um sinal divino, o sol rompeu as nuvens e uma luz dourada invadiu o salão pelas janelas abertas. Alguém começou a cantar, sem acompanhamento de instrumentos, apenas com a voz trêmula. Quão bom e quão suave é! Que os irmãos vivam em união. Em segundos todos se juntaram ao cântico. Não era um coro perfeito. Havia vozes desafinadas, outras roucas de tanto chorar, mas era o som mais belo que o pastor Elias já havia ouvido em toda a sua vida. Os frutos da restauração, uma igreja transformada. Nos dias que se seguiram, a mudança foi visível. Não foi um milagre instantâneo, afinal, cicatrizes levam tempo para sarar, mas foi um começo. As reuniões de oração, que antes eram esparsas e frias, agora lotavam a igreja. Os irmãos não vinham mais por obrigação, mas por um desejo genuíno de estar juntos.
As visitas aos doentes, que antes eram feitas por poucas pessoas, agora se tornaram um hábito de quase toda a congregação. Até os cultos de doutrina, que muitos evitavam por acharem longos, passaram a ser aguardados com expectativa, porque ali, entre as páginas da Bíblia, eles aprendiam não só sobre Deus, mas sobre como amar uns aos outros. Um dos momentos mais marcantes foi quando o irmão Tiago e o irmão Pedro resolveram juntos a questão do terreno. Em vez de brigarem na justiça como planejavam, eles decidiram dividir a área e construir ali um pequeno salão para reuniões da mocidade. Quando anunciaram isso na igreja, o pastor Elias não conteve as lágrimas. Isso é o evangelho em ação, irmãos! Exclamou. Não é só falar de amor, é viver. Até os problemas financeiros da igreja começaram a se resolver. Antes, as ofertas eram magras, porque muitos davam com o coração apertado. Mas agora, com a união, os irmãos começaram a contribuir com alegria. O irmão José, que era pedreiro, ofereceu seu trabalho para reformar o banheiro da igreja. A irmã Marta, que fazia doces, passou a vender suas guloseimas depois dos cultos e doava o lucro para a obra. Até as crianças começaram a trazer suas economias, colocando-as com orgulho no cofrinho da missão. O testemunho que atraiu os perdidos. A notícia da transformação daquela pequena congregação se espalhou, primeiro pelos distritos vizinhos, depois pelas cidades próximas. Pessoas que há anos haviam se afastado da igreja começaram a voltar, não por pressão, mas porque ouviram falar de um lugar onde o amor era real. Um domingo, um homem chamado Roberto, que havia sido criado na CCB mas se afastara por causa de desentendimentos com a liderança, apareceu na porta. Ele estava magro, com olheiras fundas e trajava roupas surradas. Quando o pastor Elias o viu, não hesitou, correu até ele e o abraçou com força. Filho, você voltou, disse, com a voz embargada. Ouvi dizer que as coisas mudaram aqui, respondeu Roberto, envergonhado. Que as pessoas estão diferentes. Não somos perfeitos, Roberto, admitiu o pastor, mas estamos aprendendo a amar, e isso faz toda a diferença. Roberto ficou, e não foi o único. Nos meses seguintes, vários outros retornaram. Alguns, como ele, haviam se afastado por mágoas. Outros nunca haviam conhecido a igreja, mas foram atraídos pelo testemunho daqueles que agora viviam o que pregavam. Os desafios, porque a união exige luta. Claro, nem tudo foram flores. Satã não fica parado quando vê o povo de Deus unido. Houve momentos de tentação, de murmuração, de velhas feridas que ameaçavam reabrir. Uma vez a irmã Lúcia, que sempre fora muito ativa na igreja, começou a espalhar um boato sobre a irmã Paula, dizendo que ela estava se exaltando, por ter sido escolhida para liderar o coral. O pastor Elias, ao saber disso, não esperou. Chamou as duas para uma conversa particular. Irmã Lúcia, disse com firmeza, mas sem raiva, você sabe que a inveja é uma porta aberta para o inimigo. Por que não veio falar comigo antes de espalhar isso? Lúcia baixou a cabeça, envergonhada. Eu me senti deixada de lado, pastor. Antes, eu é que organizava tudo. E você ainda é importante, irmã, respondeu ele. Mas a igreja não é um lugar para competição. É um corpo. Se um membro sofre, todos sofrem. Paula, que até então estava calada, estendeu a mão para Lúcia. Irmã, se eu fiz algo que te magoou, me perdoa. Eu nunca quis te substituir. Lúcia olhou para a mão estendida, hesitou, mas então assegurou. Eu é que peço perdão, murmurou. Deus me perdoe por quase estragar tudo de novo. Esse foi mais um momento de vitória, porque a união não é a ausência de conflitos, mas a decisão de resolvê-los no amor. O sonho se multiplica. Outras igrejas são impactadas. A fama daquela congregação chegou aos ouvidos de pastores de outras regiões. Alguns, céticos, vieram visitar para ver com seus próprios olhos. Outros, desesperados por uma mudança em suas próprias igrejas, buscaram conselho com o pastor Elias. Um deles foi o pastor Daniel, de uma cidade a 2 horas de distância. Sua igreja estava dividida por causa de uma disputa entre duas famílias influentes. Quando ele chegou, o pastor Elias não lhe deu fórmulas mágicas. Apenas compartilhou o que havia aprendido. Pastor, não adianta pregar sobre união se não vivermos isso. Comece você. Peça perdão onde errou. Chore com seu povo. E acima de tudo, ore. Porque só Deus pode mudar corações. O pastor Daniel voltou para sua igreja e fez exatamente isso. No culto seguinte, ele se ajoelhou diante da congregação e confessou suas falhas. O resultado? Uma onda de reconciliação que surpreendeu até a ele. Anos depois, aquelas duas igrejas se tornaram irmãs, realizando cultos conjuntos, trocando experiências e apoiando umas às outras. E o que começou como um sonho em uma pequena congregação se tornou um movimento de restauração que ultrapassou fronteiras.
O legado que permanece. Quando o pastor Elias partiu para a glória décadas depois, seu funeral foi um testemunho vivo do que Deus havia feito. Não havia luxo, nem discursos pomposos. Apenas centenas de pessoas, muitas delas que ele havia ajudado a reconciliar cantando hinos, chorando, mas também sorrindo, porque sabiam que ele estava em paz. Sobre seu túmulo colocaram uma placa simples com as palavras que ele mais repetia. Porque Deus não nos chamou para a divisão, mas para a paz. E o maior legado que podemos deixar não são prédios nem dinheiro, mas corações unidos em seu amor. E assim o sonho continuou. Porque quando Deus escreve uma história, ele não a termina com a partida de um homem. Ele a perpétua na vida daqueles que escolhem viver o que ele sonhou. Fim. Nota final. Este testemunho, embora fictício, reflete a essência do Evangelho, que a verdadeira igreja não é feita de paredes, mas de corações restaurados. Que cada um de nós, independentemente de denominação, possa buscar a união que agrada a Deus. Porque onde há amor, Deus está. 1 João 4:16 Glória a Deus.